Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos mais uma vez nos encontrando através de um retiro. Para mim é uma alegria. Quem não me conhece, eu sou o Padre Carlos Eduardo, Padre Cadu, sou da Arquidiocese de Niterói e consagrado como comunidade de aliança da comunidade católica Shalom. E para mim é sempre uma alegria, como ia dizendo, estar encontrando vocês, irmãos da comunidade católica Bom Pastor, da comunidade Bom Pastor, e também outros irmãos dos grupos de partilha, ou aqueles que estão participando conosco, mais uma vez de um retiro, através destas transmissões, né? Afinal de contas, nós ainda estamos vivendo esse tempo de pandemia, o que tem nos impedido de vivermos este encontro fraterno pessoalmente, mas a vida continua. E nós precisamos e devemos continuar caminhando, devemos buscar, acima de tudo, escutar a Deus nesse tempo, aproveitar também este tempo para dedicar mais momentos de oração, de leitura da palavra de Deus. Aproveito para dizer que nós estamos agora com um canal no YouTube. Eu acredito que na pregação lá atrás sobre o dom das lágrimas, nós já falávamos deste canal. E enfim, nós estamos já bem ativos no canal do YouTube, youtube.com/Padre Cadu. E nesse canal nós estamos realizando um curso de cura interior pela palavra. A cura pela palavra tem sido maravilhoso. Dentro da playlist deste curso, assim que você acessa o nosso canal, você vai encontrar também uma pregação de formação sobre a Lectio Divina, que vai te ajudar a rezar com a palavra de Deus. Talvez seja algo que hoje seja tão necessário. Muitos de nós que não podemos ainda estar recebendo a Jesus na Eucaristia, têm a oportunidade de decidir-se pelo Senhor para escutá-lo na sua palavra e fazer deste pão da palavra seu alimento e sua vida. Então, não perca oportunidades para dedicar momentos de oração na tua casa, neste tempo que nós estamos vivendo. Vocês estão vivendo este retiro ao longo deste dia e a palavra que Deus deu também para este dia de reflexão é uma palavra muito forte, é uma palavra rica de significados e que nos conduz a um caminho, a vivermos um caminho de escolhas na nossa vida, ao ponto de tomarmos uma decisão por Deus. O texto que nós meditamos neste retiro, deste dia de oração, é o texto do Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 22. Vamos ler o texto novamente, certamente você, ao longo desta manhã, já com o Padre Antônio, também com, me parece que o Padre Tiago, né? Foi quem fez uma segunda pregação com vocês, e vocês tiveram a oportunidade, com certeza, de ler, de reler, mas vamos ler de novo. É preciso permitir que a palavra de Deus penetre no mais íntimo de nós, nos ajudando principalmente para memorizarmos bem o que o Senhor tem a nos dizer. E aí no versículo 15 até o versículo 22, nós vamos ler o Evangelho de São Mateus no capítulo também 22. Ele diz assim o texto: Os fariseus saíram e tramaram entre si para surpreender Jesus em alguma palavra. Mandaram os discípulos, com alguns partidários de Herodes, para lhe perguntarem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixes influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Dize-nos o que te parece. É permitido ou não pagar
tributo a César. Jesus, porém, percebendo-lhes a maldade, disse: hipócritas, por que me quereis pôr à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe um denário. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou ele. De César. Responderam. Então ele lhes disse: o que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados e, deixando Jesus, foram embora. Essa é a palavra que Deus inspira neste retiro de hoje para a nossa meditação. Né? Vocês já ouviram no primeiro tema a palavra que dizia dar a Deus o que é de Deus. Vocês ouviram isso? Depois uma pergunta: por que devemos louvar a Deus? Não é verdade? Qual é a necessidade do louvor? O louvor nos aproxima de Deus. O louvor nos aproxima, o louvor toca o coração de Deus. Aliás, o Frei Raniero Cantalamessa, na ocasião de Pentecostes, dizia: nós devemos afogar este vírus pandêmico com a doxologia. Venceremos a pandemia pela doxologia, ou seja, pelo louvor. O louvor que manifesta o nosso espírito de plena adesão a Deus. Eu aderi de maneira tão intensa a Deus que não há outra coisa a dizer senão muito obrigado, Senhor. Ou como nós dizemos, inclusive na oração eucarística, demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Nosso dever e nossa salvação. Meus irmãos, nessa nossa terceira meditação do retiro que vocês estão vivendo, nós ficamos com a responsabilidade de mergulhar um pouco, de escutar um pouco o que Deus quer nos dizer por esse trecho: dar a César o que é de César. Despertando principalmente em nós um profundo espírito de decisão pelo Senhor. Ou, como diz Santa Teresa de Jesus, uma decisão decidida por Deus. Sempre que falo de decisão, sempre que eu falo dessa atitude, deixa eu marcar aqui a Bíblia, de reescolher Deus a todo instante na minha vida, de optar sempre pelo Senhor, me vem à memória o Salmo 50, o Salmo Miserere, perdão, misericórdia, ou Salmo 51, como é o caso da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da CNBB também. Esse salmo conta a história de Davi, que reconheceu que pecou, olhou para a própria história, reconheceu as suas idolatrias, a idolatria ao prazer, a idolatria ao poder. Ele para diante de Deus, depois de ter pecado gravemente contra o Senhor, e tem a oportunidade de primeiro fazer um exame de consciência, de parar e de escutar o Senhor, e de parar também para dizer a Deus, inspirado pelo próprio Espírito Santo, o quão miserável ele é. E o texto vocês conhecem. Tende piedade, nós rezamos da liturgia das horas às sextas-feiras. Tende piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a tua imensa compaixão, e apaga a minha iniquidade, lava-me completamente, purificai-me do meu pecado. E aí, no auge desse texto, no versículo 12 do texto deste salmo, ele diz assim: criai em mim um coração puro, ó Deus. Um coração puro é um coração que se tornou capaz de romper com a idolatria, com os prazeres. Dá-me de novo, criai em mim, não é nem pedir simplesmente que ele me dê como um dom. Ele está pedindo que Deus realize pela misericórdia uma grande obra de criação
Criai em mim um coração puro, Deus, porque o meu coração já não é mais puro. O meu coração já cedeu à idolatria. O meu coração não está mais decidido por ti. Então, cria em mim um coração que seja puro e renova em minhas entranhas um espírito resoluto. Meus irmãos, olha a ousadia e a intensidade destas palavras do versículo 12 do Salmo 51. Criar em mim um coração puro, ó Deus. Criar em mim um coração puro. E renova em minhas entranhas. Ou seja, tu mais íntimo de mim. Tu mais profundo da minha alma. Tu que conheces o mais profundo daquilo que eu sou. Daquilo que eu tenho vivido. Renova as minhas entranhas. Renova em minhas entranhas um espírito resoluto. Aliás, alguns textos também vão dizer, inclusive o texto litúrgico, né? Dá-me de novo um espírito decidido. Dá-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o seu Santo Espírito. Por que eu quis começar por este salmo? Como eu disse, nessa nossa terceira meditação deste retiro, Deus quer nos conduzir a este momento de decisão por Ele. Este momento de escolha pelo Senhor. E aí? Como está o teu nível de decisão por Deus? Como tem sido, né, o teu caminhar? Os padres da igreja, inspirando-se no fato de que Jesus fazia referência à efígie do imperador, nesse trecho que nós acabamos de ouvir, gravada na moeda do tributo, eles interpretaram, eles entenderam que este trecho, à luz do conceito fundamental do homem, imagem de Deus, contido no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Qual é o conceito que Jesus quer trazer? Eles entenderam o contexto deste evangelho, repito, à luz deste conceito fundamental. O homem é imagem de Deus. Um autor, ele vai escrever: a imagem de Deus não está gravada no ouro. Não. A imagem de Deus não está gravada naquele denário. A imagem de Deus não está gravada numa moeda de ouro. A imagem de Deus está gravada no gênero humano, vai dizer um autor anônimo. Onde está a imagem de Deus? A imagem de Deus está em você. A imagem de Deus está em mim. A moeda de César é ouro. A de Deus? Qual é a moeda de Deus? A humanidade. A tua história. A tua humanidade é o dom mais precioso de Deus. Portanto, concede a tua riqueza material a César. Como o próprio Jesus diz, dai a César o que é de César. Mas conserva para Deus a inocência singular da tua consciência, onde Deus é contemplado. Isso quem falou, inclusive, para nós foi o Papa Bento XVI, trazendo à tona este autor, né, anônimo. O Papa Bento XVI, numa homilia, há 9 anos atrás, olha o que ele já dizia para nós. Não é verdade? Aliás, esta semana nós vimos aí a imagem, né, de nosso querido bispo emérito de Roma, né, Bento XVI, que foi à Alemanha para visitar o seu irmão que está gravemente enfermo, né? Ele mesmo nas suas fragilidades. Olha que a vivência prática disso, né? A vivência prática disso. A moeda de ouro que o homem é para Deus. Ele não podia ficar preso ali naquele mosteiro, ele tinha que ir ao encontro do seu irmão. Por quê?
Porque a moeda de César é ouro, mas a de Deus é a humanidade. Bento XVI foi ao encontro da moeda preciosa que era o seu irmão, de 93 anos, que está muito doente na Alemanha. Olha que belo isso. Meus irmãos, é tempo de conceder a riqueza material para César, dar a César o que é de César. Mas, repito, conserva para Deus a inocência singular da tua consciência, onde Deus é contemplado. Onde Deus é contemplado. Quando a pessoa te olha, quando o irmão te olha, não olha para uma moeda de ouro. Olha para a moeda mais preciosa de Deus, a humanidade. Para que você se torne para ele e para que o outro se torne para ti a maior riqueza. A maior riqueza. E quando eu me decido pelo Senhor, eu deixo resplandecer a beleza desta humanidade, outrora corrompida pelo pecado, mas resgatada por Cristo por um preço alto na cruz. A malícia, a impureza do mundo, a imundície, posso tudo, mas nem tudo me convém, como diz Paulo, né? Tem que ser expelida de nós, como dizia o Salmo 50. Olha, eu reconheço a minha iniquidade, tu amas a verdade no coração, lavai-me, ficarei branco, mais branco do que a neve. Mas, Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Confirmai-me, dá-me... Olha, eu gosto ainda mais desse texto que diz: renova as minhas entranhas. Em minhas entranhas um espírito resoluto. Arranca a malícia do mundo, do meu coração, de dentro de mim. É tempo de decidir-me por ti, Senhor. Por ti. É tempo de reescolher o Senhor, para que o Senhor renove realmente a nossa esperança. Tão abalada, né? Nesse tempo, não sei como que você tem vivido esse tempo de pandemia, mas certamente uma das coisas que a gente tem vivido de forma tão intensa, né? Este abalo interior, mas um coração decidido pelo Senhor, mesmo quando está estremecido diante das situações difíceis que nós estamos vivendo, se apega novamente a Ele. Se apega novamente a Ele. É tempo de dizer, como disse o texto, é lícito ou ilícito pagar impostos ao imperador? Devemos pagar ou não? Né? Essa é que era a questão que estava ali em torno. Diante dessa provocação que Jesus sofreu, ele diz claramente: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus, ele não fala dentro dos limites do pagar ou não pagar o tributo a César. Porque o primeiro, se trata de um poder humano. E depois também temporal. Mas o segundo, dar a Deus o que é de Deus, o segundo é porque o homem foi criado para as coisas do alto. Nós fomos criados para as coisas do alto, repito. Por isso devemos dar a Deus o que pertence a Ele. Os tesouros do nosso coração, que não perecem, que não envelhecem. E também há um terceiro aspecto que é uma armadilha que tentaram colocar para Jesus, que já nasce fracassada, né? A resposta que Jesus dá no texto que nós estamos meditando, meus irmãos, é um convite para que os seus interlocutores abandonem, como também nós devemos abandonar, os horizontes limitados da questão em si, para enfrentar o problema decisivo, que é o de escolher Deus. Escolher o Senhor. Claro que Jesus magistralmente calou os líderes ali. O Evangelho diz que eles, ouvindo isso, ficaram admirados e deixaram Jesus e foram embora, né?
Jesus ele estabelece com isso a importante questão de que o cristão é cidadão de dois mundos. É claro, o terrestre, com as suas obrigações, a ela inerentes, nós não podemos estar alheios a isso, e principalmente ao mundo celeste, com todas as implicações que isto acarreta. Para que eu possa conquistar o céu e possa me comportar como um cidadão do céu, ou seja, um cidadão que foi criado para as coisas do alto, nós vamos pouco a pouco convertendo o nosso coração. Nós não podemos, é claro, estar alienados ao mundo, porque há pouco tempo mesmo o Senhor nos dizia, devemos ser sal da terra e luz do mundo, mas vivendo neste tempo, vivendo a obra temporal, nós precisamos estabelecer com o Senhor essa diferença saudável que nós vivemos, que nós não impomos, né, mas que nós implantamos no mundo, sendo sal da terra e luz do mundo, fazendo a diferença no mundo que nós vivemos, sendo verdadeiras testemunhas, né? A pergunta talvez que deve iluminar um pouco também a nossa reflexão é: qual é a prioridade que o reino de Deus e a sua justiça tem no meu coração? Né? Qual é a prioridade? Porque até mesmo tendo como prioridade o reino de Deus, ele vai me iluminar nas minhas escolhas para que eu também possa, porque quero o reino de Deus, viver a prática da justiça e, é claro, cumprir os meus deveres nesse tempo, né? Esses deveres humanos. O que está em jogo, acima de tudo, meus irmãos, como eu disse, é o nosso espírito decidido. É a nossa decisão decidida pelas coisas do céu, pelo reino de Deus, para colocarmos em prática a Deus o que é dele. Jesus ele diz mais cara a cilada dos fariseus e dirige a atenção para o Pai, para o próprio Pai, quando ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Essa frase vai ser sempre repetida aos nossos ouvidos. Ela é muito repetida, mas talvez tão pouco compreendida, né? Mas eu diria que essa talvez seja uma das frases também mais radicais do Evangelho e revolucionárias. Frase que serve de bandeira para nós crentes no mundo tão descrente hoje. Nós precisamos levantar ao povo a bandeira de que a Deus seja dado aquilo que lhe pertence, que é a nossa própria vida, aquilo que somos. É claro, meus irmãos, nós temos vivido tempos em que estamos perdendo muitas pessoas. Muitas pessoas. Nesta sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, perdi um amigo, né, um acólito da minha antiga paróquia, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, morreu no dia do Sagrado Coração, dia 19 de junho, né? Quantas outras pessoas que nós estamos vendo aí partindo. Mas como eu sempre digo, né, à luz da palavra, se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Quando morremos, e como diz o Catecismo da Igreja Católica, recebemos de Deus a bênção da vida eterna. Então, devolvemos para Deus aquilo que a Ele pertence, a nossa própria vida. A nossa própria vida. Os inimigos de Jesus prepararam para ele aquela armadilha, elogiaram de forma hipócrita Jesus, mas depois quiseram uma resposta do Senhor. Assim como também nós hoje precisamos dar uma resposta a Deus. O que é dar a Deus o que é de Deus? O que é dar a César o que é de César? À primeira vista, Jesus estaria dividindo o mundo, né?
as realidades em duas áreas, uma para Deus e outra para César. Deus e César, lado a lado. Mas não é isso, claro. Ao ensinar a dar a César o que é de César, o Senhor está nos convidando, meus irmãos, a respeitar, é claro, as estruturas da nossa sociedade em que vivemos e levá-las a sério, é claro, para bem vivê-las. César aqui significa o mundo em que nós vivemos, obviamente, né? Mas, por trás de tudo isso, por trás de tudo aquilo que é humano e legítimo, nós não podemos perder a consciência de que podemos dar a César o que é de César sem medo e sem temor. Mas a Deus o que é de Deus, porque o Senhor nos recorda com toda a serenidade que somos dele e somente dele. Por isso precisamos tanto ter este espírito decidido. Precisamos muito. O que é dar a Deus? É dar tudo. É decidir-se por Ele, absolutamente tudo. Senhor, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos, eu me abandono. Faze de mim o que Tu quiseres. Agradeço-Te, ó Deus, por tudo aquilo que fizeres de mim, com a minha vida. Com a minha vida. Dar a Deus tudo, absolutamente tudo. Isso é decidir-se novamente pelo Senhor, meus irmãos. De Deus é a nossa vida. Não nos esqueçamos disso. Deus é a nossa morte. De Deus é tudo quanto temos. Tudo aquilo que temos nesta vida é para administrarmos. Porque quem nos deu foi o Senhor. Por isso nós temos o dever da comunhão de bens, do dízimo, não é verdade? Em sinal de gratidão. É um dever de justiça para com o Senhor. De Deus é tudo que temos, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que somos. Tem aquela oração belíssima, né? Em Tuas mãos eu me abandono, ó Deus, faze de mim o que Tu quiseres. Agradeço-Te o que de mim fizeres. Agradeço-Te. Dai a César o que é de César, mas recordai que também César pertence a Deus. Pertence ao Senhor. César não é Deus. Não é Deus. Aí é que está o grande problema, e aqui que está essa genial e admirável resposta de Jesus, né? Até porque, olhando um pouco o contexto histórico, César se julgava Deus. Era chamado Divino César. Ele considerava-se Senhor da vida e da morte. Ora, Jesus nega a César tal pretensão. Óbvio. César é somente César. E morrerá. César é somente César. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. A ciência não é Deus. A tecnologia não é Deus. Os grandes do mundo não são deuses. Não. Eu tenho, nesse tempo, dito muito, né? A ciência poderia até mesmo e pode dizer que há uma vacina para esta pandemia só daqui 1 ano e catatal, né? 2 anos quase, tudo. E eu falava assim, mas o Deus que nós cremos não é o Deus do impossível? Por que esse Deus não pode também operar o impossível na inteligência do homem para antecipar este tempo? Em vista do bem da humanidade. Não é verdade? Sabe por quê? Porque a tecnologia não é Deus. A ciência não é Deus. Os grandes do mundo não são deuses. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. E a Ele pertence todas as coisas. São Paulo faz eco a essas palavras de Jesus quando ele fala na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 21 a 23. Tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas futuras, as coisas presentes, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Cristo é de Deus.
Isso é ter um espírito decidido. É reconhecer que este Cristo de Deus é Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. O Senhor que fortalece a cada instante as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu sim, o sim de cada dia. Tem uma música da comunidade Shalom que fala, né? Em cada novo dia, em cada amanhecer, o meu primeiro olhar encontre sempre o teu. Sempre o teu. Às vezes o nosso primeiro... Aliás, é uma pergunta, né? Para quem se volta o primeiro olhar do teu dia? Vou ver o que tem de mensagem no WhatsApp. Vou ligar logo a televisão para poder ver as notícias. Ou, Senhor, muito obrigado. Obrigado por me teres escolhido. Obrigado por ter me escolhido, por ter me dado o dom da vida mais uma vez, me dado a oportunidade de reescolher ao Senhor. De reescolher ao Senhor. Sabe? Porque uma grande tentação nossa é colocar Deus, é colocar no lugar de Deus os tantos Césares da nossa vida. Eu não sei nem quantos Césares você tem na tua vida. Mas nós temos o grande risco, muitas das vezes, a grande tentação de colocarmos no lugar de Deus tantos outros Césares. Né? Não se endeusa tantas vezes a ciência? Quantas vezes não se absolutiza a tecnologia? Quantas pessoas não adoram o sexo? Os grandes do mundo, grandes pelo poder, grandes pela riqueza. É interessante como a gente foi procurando alguns textos, né, de reflexão sobre esse evangelho. Eu encontrei uma homilia do Dom Fernando, né, que é fantástico. Ele vai justamente questionando isso, né? E os Césares do prazer, os Césares dos grandes do mundo, né? Ele vai questionando tudo isso. Seres que se acham divinos, sem reconhecer, como Ciro, sem reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Que nós estamos em suas mãos. É claro que para isso existe o pressuposto da fé. Nós tantas vezes lidamos aí com poderosos neste mundo que já não acreditam nem mesmo mais na existência de Deus. Mas aí, meus irmãos, e aí? Que resposta damos a Deus hoje? Senhor, tudo vem de Ti. Senhor, estamos nas Suas mãos. Nas Suas mãos. Tudo aquilo que recebemos de Ti, misteriosamente, é fruto da Sua providência. Fruto do Teu amor misericordioso. Nós, como cristãos, nos lembra o Dom Fernando também os padres da igreja, como nós falávamos lá no início, né? A imagem de Deus não está gravada no ouro, mas a moeda de César era o ouro, mas a de Deus é a humanidade, né? Nós participamos da vida da humanidade. Devemos ser homens entre os homens. Nós estamos sempre envolvidos na vida dos nossos irmãos, é claro. Mas não nos esqueçamos que nada disso que existe no mundo de bom é Deus. Nada do que nós vivemos neste mundo merece a nossa adoração. Nada do que nós enxergamos no mundo deve prender o nosso coração. Nem a família, nem a pátria, nem os amigos, nem a posse, nem as ideias de poder. Só o Senhor é Deus. Talvez se nós pudéssemos
resumir essa nossa pregação, já trilhando este caminho para concluirmos, nós deveríamos gravar isso, né? Só o Senhor é Deus. A Deus tudo, pois tudo é de Deus. Porque vivendo assim, meus irmãos, cremos na verdade. Levamos Deus a sério. Levamos Deus a sério. Não corremos o risco de nos apegarmos à ilusão de que podemos nos colocar no lugar dele. Não. Tudo é dele. Ele é tudo, ele é o tudo. Como diz São Francisco de Sales, esse grande santo, tu és o bem, todo bem, o bem universal. Meus irmãos, na nossa oração hoje, depois de tudo aquilo que vocês escutaram durante este retiro, né? E também como fruto deste retiro, nas tuas orações, eu te convido a escutar realmente a palavra de Deus e a permitir que esta palavra perscrute o mais íntimo de ti, para que Deus te ajude a viver a atuação da sua fé, pelo esforço da caridade, a firmeza da tua esperança em nosso Senhor. É tempo de nós renovarmos a nossa esperança em Deus. Tempo de renovarmos a nossa esperança em Deus. De renovarmos a nossa confiança no Senhor. Não permitamos, vou repetir aquilo que falávamos lá no início, não permitamos que a malícia, que a impureza, o espírito imundo domine o nosso coração. Não, não. A imagem de Deus não está gravada no poder que às vezes nós queremos adquirir. A imagem de Deus não está gravada no ouro. A imagem de Deus está gravada em nós. A imagem de Deus está gravada no nosso interior, dentro de nós. Tem uma invocação, nós celebramos hoje o Imaculado Coração de Maria, né? Tem uma invocação que diz: Imaculado Coração de Maria, triunfai no meio de nós e dentro de nós, para que eu possa dar a Deus o que é de Deus, para que eu possa conservar para Deus a inocência singular da minha consciência, para que as pessoas contemplem a Deus através de mim, em meu interior. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e que você possa hoje pedir ao Senhor a graça de ter um espírito decidido. Um espírito decidido pelas coisas do céu. Consciente de que você, como cristão, tem o dever e a vocação de buscar as coisas do alto. Ou ainda, peça ao Senhor que Ele renove as suas entranhas, em suas entranhas, um espírito resoluto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.